Pai, eu te glorifico, Deus, pela oportunidade de trazer a tua palavra. Deus, enche a minha vida de graça, autoridade e unção. Dá à tua igreja entendimento e discernimento a respeito da tua palavra. Que Deus, essa palavra que o Senhor colocou ao meu coração, gere maturidade, crescimento, fé em cada um dos teus filhos. Eu sei que o Senhor quer nos levar a um novo nível. O Senhor tem levado esta igreja a um novo nível. E a igreja precisa crescer, o corpo precisa crescer de maneira comum. Pai, fala aos nossos corações através da tua palavra, que é poderosa, que é eficaz e gera em nós mudança e transformação. Em o nome de Jesus é a minha oração. Amém. Amém. Irmãos, estes 2 versículos que nós lemos, ele fala a respeito da natureza de Deus. De quem Ele é, do seu poder, da sua sabedoria e da sua grandeza. E se você talvez pense que você conhece a Deus, talvez você não iniciou ainda a sua jornada com Ele. Tudo se inicia nele. Somente por meio dele poderemos oferecer algo. E para isso, eu e você precisamos conhecê-lo. Nós precisamos para que possamos realizar a obra dele por meio dele. Esse texto inicia com a palavra profundidade. Eu até coloquei aquela imagem ali para vocês entenderem. Todos nós somos livres para fazermos escolhas. Nós podemos viver toda a nossa vida cristã sentados no banco dessa cadeira, esquentando ela todas as vezes que viemos ao culto. Nós podemos passar a nossa vida cristã escolhendo qual culto que nós vamos participar. Nós podemos passar a nossa vida cristã ouvindo apenas mensagens para aliviar as nossas almas, mas sem conhecer a Deus. E eu estou falando isso porque muitos de nós somos rasos. Eu coloquei aqui que nós vivemos na era da correria, na era da superficialidade. Falta tempo para a gente realizar todas as nossas atividades. Nós vivemos correndo de um lado para o outro, prestando serviços a Deus, mas não buscamos a Deus. Hoje as informações são rápidas, são prontas, são imediatas. E eu vou falar algo com toda certeza no meu coração. A grande parte dos cristãos se alimentam de pregações da internet sem sequer abrir a Bíblia durante a semana. Você só pega a sua Bíblia na hora de vir para o culto. E se você faz parte deste grupo, eu quero te dizer, você é um cristão raso. Mas essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Todos nós, cada um de nós, somos chamados para exercer um ministério. Deus criou cada um de nós com um propósito. Por isso, irmão, Ele precisa que você e eu, que a gente cresça.
que a gente se aprofunde. Nos tornemos cristãos fortes. E você só vai encontrar isso em Deus. Você só vai encontrar isso em Deus. Eu fiz uma brincadeira de manhã aqui e eu vou fazer de noite. Quem aqui é apaixonado por futebol? Paulo? Quem? Will? Apaixonado, Will? Quem que é teu time, Will? Pode falar. Atlético. Nossa, a igreja inteira é atleticana. Will, quem que é o goleiro do Atlético? E quem que é o zagueiro? O Will também, o outro Will também tá fera. E quem que é o zagueiro do Atlético? Hã? Qual que foi o último jogo que eles venceram? Hã? Ih, tá feio então, hein? Gente, o que eu quero dizer com isso? Quando eu faço essa pergunta para o Will, ele demonstra um nível de profundidade com relação ao time que ele torce. Eu não sei, eu não acompanho futebol, eu não sei quem é o goleiro, eu não sei quem é o zagueiro, eu não sei se ele ganhou, se ele perdeu, mas ele sabe, porque ele acompanha, ele gosta, ele é apaixonado pelo futebol. E eu fiz algumas perguntas simples. Mas se eu perguntar para a igreja coisas concernentes à palavra de Deus, você sabe me responder? Coisas simples. Você saberia me responder? Deus nos criou para termos comunhão com Ele através da sua palavra. Gênesis 3:8 diz que Deus descia diariamente para ter comunhão com Adão e Eva. E até hoje Ele está descendo, procurando eu e você para termos comunhão com Ele. Mas a gente não tem tempo. A gente é muito ocupado com rede social, com Instagram, com Facebook, com tanta coisa. E às vezes a gente pensa, eu já li a minha Bíblia ontem, eu não preciso ler hoje. Eu já li de manhã, eu não preciso ler à noite. A palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. E nós precisamos ter um tempo a sós com Deus. Isso precisa ser como um hábito na nossa vida. Eu coloquei aqui que às vezes nós tratamos Deus como o nosso step do carro. A gente usa lá o step quantas vezes no ano? Pouquíssimas. Mas a gente só lembra do step quando dá problema. E é assim, é dessa forma que nós tratamos Deus. Billy Graham fala na sua frase: oração verdadeira é uma conduta de vida não só para ser usado em casos de urgência, mas faça dela um hábito, pois quando houver necessidades, você já tinha prática disso. A oração precisa ser uma prática na minha e na tua vida. Se eu perguntar aqui, se você tem dificuldades em entender a Bíblia, em ler a Bíblia, talvez muitos levantariam as mãos, talvez a grande maioria levantariam as suas mãos. Irmãos, eu quero que você entenda que quando você abre a Bíblia, Deus quer tratar coisas com você concernente à sua vida, coisas que são importantes.
a respeito da sua casa, da sua família, dos seus projetos, do seu futuro, do seu ministério. Mas você não tem tempo. Você não oferece esse tempo para Ele. Ele desce, Ele vai te procurar e Ele fica chamando o teu nome, assim como Ele chamava Adão. Adão, onde você está? Ele nos chama. Onde você está, Vanessa? Onde você está? Onde você está, Marilza? Onde você está, Wagner? Onde você está, Colômbia? Eu estou te procurando. Nós somos cristãos que temos tempo de igreja, mas nós nos comportamos como criança. E Deus, Ele não vai tratar assuntos importantes com crianças, porque criança não tem entendimento para isso. E hoje eu quero trazer a igreja a tomar uma posição, a tomar uma postura. Quais têm sido as suas prioridades? Seja você pastor ou seja você um cristão, quais são as suas prioridades? Ah, pastora, mas então me fala, como então que eu posso me tornar mais profundo? Eu quero que você abra sua Bíblia em Atos. Abra lá. Atos verso 6, do 1 ao 4. Aleluia. Aleluia. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve uma queixa entre eles. Os judeus helenitas protestaram contra os judeus de fala hebraico-aramaica, porque suas viúvas não estavam sendo atendidas na distribuição diária de alimentos. Então, os 12 reuniram todos os discípulos e propuseram: não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos deste ministério. E quanto a nós, nos devotaremos a quê? E à oração e ao ministério da palavra. O seu relacionamento com Deus é determinado com o relacionamento que você tem com a palavra dele. Aqui, esse contexto que nós lemos, a igreja já havia se estabelecido na terra. E ela crescia o número de discípulos. E a demanda do cuidado com o povo também crescia, assim como nós nos dias de hoje. E os apóstolos se depararam com isso, com o aumento de trabalho, de atender as pessoas. E o que eles colocaram no seu coração? Que eles deveriam se dedicar a 2 coisas específicas: oração e palavra. Oração e palavra. Muitas vezes a gente está na igreja, dentro do ministério, só servindo, só trabalhando, exatamente como está aqui no texto. Mas sem oração e sem palavra. E Jesus, no Evangelho de Lucas 6,46, ele faz uma pergunta para mim e para você: por que me chamas Senhor, Senhor, e não pratica o que eu te ensino? Deus faz essa pergunta hoje para mim e para você. Quais as razões para você ouvir e não obedecer?
Você está sob a autoridade de Cristo. E esta é uma ordem de Cristo a nós. Por que não obedecemos? Irmãos, entenda que a obediência, ela gera maturidade, ela gera fé, ela gera caráter, ela gera benefícios para a sua vida. E a caminhada cristã, irmãos, não é fácil. Ela exige esforço, ela exige disciplina, ela exige dedicação. Não é fácil. E eu ouvi uma frase de um pastor essa semana. Ele disse assim: se você não obedecer a Deus nas coisas naturais, Ele nunca te levará para o sobrenatural. Se você não obedecer a Deus nas coisas naturais, Ele nunca te levará ao sobrenatural. Ser fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Nós precisamos levar Deus a sério. Que tipo de cristãos nós somos? Que tipo de ministério nós temos desenvolvido? Sem Deus? Quando você ouvir alguém falar que Deus fala com ela, que ela ouve a voz de Deus, que Deus está falando, irmão, primeiro investigue se essa pessoa lê a palavra. Porque se ela não lê a palavra, você pode desconfiar se realmente é a voz de Deus. Talvez ela esteja correndo um sério risco de não estar ouvindo a voz de Deus. Você conhece a voz de Deus pela intimidade que você tem com Ele. Às vezes o pastor Márcio me liga me passando o trote. Aí ele me liga: alô? O que está falando? Falei: amor, eu sei que é você, querido. O que você quer? Por quê? Porque eu conheço Ele, eu tenho intimidade. Se Ele chegar lá na porta, eu sei que Ele está chegando. Intimidade com Ele. Para você ter intimidade com Deus, você precisa de conversa, você precisa de tempo. Você precisa gerar isso como hábito. A maior ferramenta para nós, todos nós, é a palavra de Deus. Você não precisa passar 1 hora orando, mas se você ficar 10 minutos na presença de Deus, entregando a tua primícia, você vai ver que o seu dia vai ser completamente diferente. Completamente diferente. Abra lá sua Bíblia no livro de Lucas 6, capítulo 8. Jesus, ele compara a nossa vida espiritual a uma casa alicerçada na rocha. 6:46. Lucas 6:46 diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não praticais o que eu vos ensino? Eu vos revelarei com quem se compara aquela pessoa que vem a mim, ouve a minha palavra e as pratica. É como se fosse um homem que, ao construir a sua casa, cavou fundo e firmou o alicerce sobre a rocha. E sobrevivendo grande enchente, o rio transbordou e muitas águas avançaram sobre aquela casa. Mas a casa não se abalou por ter sido solidamente edificada. Entretanto, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu a sua casa sobre a terra, sem alicerce. E no momento as muitas águas chocaram-se contra ela, e a casa caiu, e a destruição foi total. Se você quer que a sua vida cristã seja alicerçada, Jesus explica isso como uma casa, que a sua vida espiritual é como uma casa bem construída, bem alicerçada.
Tenha na sua cabeça, no seu coração, no seu espírito, que não basta só vir, que não basta só ouvir, mas nós precisamos praticar. Jesus procura o perfil de pessoas que ouvem e praticam. Porque se você não praticar, a sua casa haverá destruição. É como uma casa construída sem alicerces. Muitas vezes, quando as coisas vão bem, as coisas estão tranquilas, pode parecer que essas bases não são importantes. Mas quando as crises chegam, os nossos alicerces são testados. E nós precisamos de fundação na palavra. Por isso, como profeta de Deus, como pastora desta igreja, eu quero dizer: igreja, chega de brincar com Deus. Chega de brincar de ser crente. Eu dei um exemplo de manhã aqui e eu vou fazer de novo. Eu preciso de uma criança aqui que use fralda. Cadê? Tem alguém aí? Um bebê. Aqui, a Helena. Traz a Helena aqui, pastora Neia. Pastor Dudô. Tem algum adolescente aqui de 18 anos? De 12, 13? Tem alguém aqui ou todo mundo desceu? Tem, não? Vem aqui então, a filha da Teia. Vem cá. Vem cá. Vem cá me ajudar. Eu preciso da ajuda de vocês. Irmãos, fica aqui do lado. Quantos anos a Helena tem? 1 e 10. Ela usa fraldas? Usa. Quantos anos você tem? 13. Você usa fraldas? Não. Irmãos, a gente chega na igreja assim, pequeno, dependente, se preocupando só com a chupeta, com a fralda. Mas no decorrer do tempo, você vai ouvindo a palavra, você vai crescendo, você vai amadurecendo e você chega aqui. Só que tem muitos cristãos que têm esse tempo de igreja, mas se comportando dessa forma, como crianças. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Irmão, se eu perguntar, se eu associar ela ao uso de fralda, ela vai se ofender comigo. A gente precisa crescer, irmãos. A gente precisa crescer. A gente precisa amadurecer. A gente precisa parar de ficar fazendo manha, de fazer birra, de chorar, de reclamar. A gente precisa crescer, irmão. A gente precisa ser crente, que a gente, quando você chega nesse nível, você já pode cuidar de outros. Irmãos, eu coloquei aqui, você vem na igreja todos os domingos. A palavra que todos os domingos, quartas, e a palavra que você escuta nessa igreja é uma palavra de qualidade. Você não escuta, irmãos, vocês podem visitar igrejas, você não vai encontrar uma palavra como a que tem na nossa igreja. O pastor Márcio, nós oferecemos ferramentas para gerar crescimento em você. Nós temos a EVC, nós temos o encontro com Deus. Agora o pastor Márcio está fazendo o circuito de vida, que são cursos que te dão base a respeito da vida cristã. Para quê? Para você sair das fraldas. Porque é a palavra de Deus que vai gerar maturidade, crescimento, autonomia e dependência em Deus. Você não pode ficar dependendo do teu pastor a vida inteira.
Tem coisas que eu vou conversar com a Helena que ela não tem maturidade ainda para ouvir, mas com ela tem. Irmãos, e o que eu estou falando aqui é muito sério. É muito sério. Tudo isso, todas essas ferramentas que a igreja oferece é para te dar embasamento. Faz um esforço, se matricula. Tem gente que eu percebo que vem para a EVC com cara feia, cansado, mal-humorado. Irmão, se for para você vir aqui para ouvir a palavra de Deus dessa forma, irmão, não existem atalhos para o nosso ministério crescer. O segredo é a palavra. Quando você olha o pastor Márcio aqui, e ele cheio de unção, de graça, um conhecimento extraordinário, você não tem ideia o preço que ele pagou para isso. Em oração, em leitura, em cursos, em estudos. E quando você olha para uma pessoa assim, você admira. Meu Deus, que inteligência, que entendimento, que discernimento. Nós precisamos buscar isso. Esse precisa ser o nosso alvo. Ele, depois de Cristo, é a nossa referência. É a referência para mim, é a referência para você. A gente precisa ser cristão forte, profundos na palavra. E nós precisamos amadurecer. Obrigada, gente. Obrigada. E eu quero encerrar com o versículo que está em Josué 1:8. Coloca lá para mim, Rafa. Josué 1:8. Josué 1:8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. A gente precisa meditar na palavra. Eu me lembro que quando eu fui levada a pastora, eu passei por uma entrevista. E os pastores que estavam lá perguntaram: sabia que eu te conheço? Eu conheço o teu relacionamento com Deus pela Bíblia que você tem? Irmão do céu, eu fiquei morrendo de vergonha. O que eu quero dizer com isso? Que não dá mais para a gente ter uma Bíblia qualquer. A gente tem que ter uma Bíblia de aplicação pessoal. A gente tem que ter uma Bíblia de estudo. A gente tem tantas Bíblias maravilhosas, com concordância, com anotação, com data. Às vezes você lê e você não entende, mas por quê? Porque você não procura. Porque não é do teu interesse, não é tua prioridade. Existe um aplicativo chamado Bíblia Strong, que você baixa no teu celular, e a Bíblia ela foi escrita em hebraico e aramaico, e ali todas as palavras são traduzidas. Se você quer fazer um estudo, se você quer se aprofundar, você coloca ali. Nós estamos num tempo onde as informações são imensas. Você tem acesso a tudo com uma facilidade tão grande. Mas a gente não faz. E se a gente não lê, a gente não vai praticar o que a Bíblia nos ensina. A gente não vai praticar. Se você esquecer de tudo que eu falei, não esqueça que a Bíblia é a maior e principal ferramenta do seu relacionamento com Deus. Eu quero declarar sobre a tua vida uma promessa que Deus disse aqui em 1 Timóteo 4:5. Coloca lá, para encerrar mesmo. 1 Timóteo 4:15, perdão.
diz assim: dedica-te plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades, para que todos possam testemunhar do teu progresso. Tenham cuidado de ti e do teu ensino. Persevera nesses deveres, pois agindo assim, salvarás tanto a tua própria vida, quanto a todos a que te derem ouvido. Olha que palavra. Que palavra. Eu quero declarar isso sobre a tua vida. E eu quero que você se coloque de pé. Feche os teus olhos. Deus está pedindo hoje um pouco mais de nós. Um pouco mais de tempo. Um pouco mais de leitura da palavra. Um pouco mais de estar na presença dEle. Se a gente quer ir para um outro nível com Deus, não basta estar nessa posição que nós estamos hoje. Não basta.